Olá, boa noite. Boa noite a todos do Facebook, boa noite a todos do Instagram. Estamos iniciando hoje, não é uma live, mas é um podcast. Ou seja, uma troca, uma conversa gostosa, informações maravilhosas. Aqui com o nosso querido Bruno Guimarães, né? Mais uma vez, né, Bruno? Hoje aqui no Brasil, em Salto de Pirapora, prestes a ir embora, né? Conseguimos alinhar essa live hoje com muita gratidão ao universo por nos permitir estar aqui hoje, né? Com certeza. E, como sempre, nós vamos trazer um tema fascinante, eu acho assim, porque tanto eu como ele, nós gostamos de falar sobre nossa ancestralidade. Porque, além de tudo, nós estamos aqui por causa deles, né? Porque eles permitiram, né, Bruno? Graças a eles, né? Graças a eles. Exatamente. Se não fosse toda essa ancestralidade maravilhosa, nós não estaríamos aqui, com certeza. Então, o Bruno tem muito para compartilhar. E vocês me conhecem um pouco, e todos aqueles que me conhecem sabem que eu amo de paixão falar com congruência, Bruno. São histórias nossas mesmos, né? É a nossa realidade, aquilo que nós vivenciamos com muita amorosidade, com muito choro também, né? Com muitos desafios, né? Mas que nós conseguimos seguir e ter assim um amor muito profundo por toda a nossa ancestralidade. Então hoje o Bruno vem falar exatamente isso, honrando a nossa ancestralidade para podermos seguir e uma história de vida com congruência. Vocês querem mais do que isso? Olha só, né? Só o tema já é. Já é incrível, né? Só o tema já é fascinante, né? Então, Bruno, vamos iniciar a nossa live. Fico feliz, você sabe disso. Sempre os nossos encontros são apaixonantes, né? São conversas que fluem gostosamente. Conta um pouquinho dessa história de vida sua. Porque eu ouvi várias vezes, Bruno, que todos nós temos uma linda história de vida atrás de nós. Quando nós estudamos um pouquinho Bert Hellinger, ele nos diz também que atrás de nós tem uma grande história, né? E eu brinco sempre que se as novelas, as histórias de quadrinho, conseguissem nos descobrir, daria lindos romances, né? Com certeza. Daria bons livros e bons filmes. Com certeza. Bruno, conta uma história para nós. O que te levou a um autoconhecimento, a fazer cursos, né? A nossa trajetória de vida a nível de autoconhecimento. Olha, gente, ninguém sabe, acho que dessa etapa, mas foi no momento que eu precisava, necessitava realmente. Quando eu digo necessitava, é escassez mesmo, né? Caminhar, dar umas voltas, ter alguém que direcionasse, lembra dessa época, né? E com muito profissionalismo, com muita amorosidade, que eu tenho uma gratidão muito grande ao Bruno, eu consegui caminhar, fazer alguns exercícios, e nós fomos conversando ao longo dessa caminhada que era gostosa, né? Tenho saudades disso tudo. Agora a gente vai para a fase das saudades, né? Começa a relembrar. Relembrar o saudosismo aí. E aí eu já vinha fazendo alguns cursos e você iniciou alguns cursos. Conta para nós todos o que te levou a esse autoconhecimento. Certo. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Gratidão pelo convite. Gratidão ao universo por nos permitir estar aqui. Sim. E vamos olha, lá. Ele puxou o fôlego, olha até só. Puxar o ar. Olha que delícia, a Mara aqui, a mamãe dele. Porque é muita história.
Uhum. Eu acredito que nada é por acaso e que as pessoas acabam se encontrando e se conectando sempre por alguma razão e algum propósito. A gente tem algo a agregar na vida da pessoa e aquela pessoa tem algo a agregar na nossa vida. Você comentou, né, de quando você foi procurar. Para quem não sabe, eu sou formado em educação física, era personal trainer, né, enquanto morava aqui no Brasil. E a Guilsmeire foi me procurar para ser o personal trainer dela, né, para proporcionar a ela algumas rotinas de exercício, caminhadas, etc. E é incrível que ela me procurou justamente numa fase onde eu estava psicologicamente, assim, vamos, entre aspas, Detonado. se é que existe um fundo do poço, eu acho que se existe, é onde eu estava naquele momento. E foi muito bom, porque o fato das caminhadas que a gente fazia nos proporcionavam, né, conversas muito boas. E foi uma coincidência, porque foi justamente quando você... Estava indo para o Hilário Trigo. Isso, e estava começando a trilhar esse caminho. Já havia começado, na verdade, né? Uhum. Esse caminho, e começou a me contar das coisas e eu comecei a achar muito interessante. Exatamente. Porque antes disso, vou fazer um retrospecto. Antes disso, o que eu fazia? Eu buscava nas religiões. Sim. Né? Eu buscava a resposta nas religiões. Então, eu ia numa igreja, aí um amigo convidava para ir em outra, eu ia. E assim, em cada uma delas eu encontrava um pedacinho de resposta, certo, né? Mas ainda me faltava algo que mexesse lá dentro mesmo, que mexesse comigo, que fizesse sentido, né? E aí, através das nossas conversas, eu comecei a acreditar que havia uma possibilidade de realmente encontrar um caminho, porque naquela época eu estava muito desanimado e já estava começando a acreditar que não havia solução. Exatamente. Né? Que não havia solução. O que me fez chegar nisso, lógico que depois você vai estudando, você vê que tem muita coisa por trás. É um leque, né? É um leque. Mas o que me fez acreditar que eu estava no fundo do poço foi o final de um relacionamento. Né? Relacionamento de namoro, que me fez chegar nesse fundo do poço e me fez dar o start de buscar por esse conhecimento, né? E aí que a gente começou a ter, através de você, através do que você já estava vivendo, eu comecei a ter acesso a toda essa questão sistêmica, principalmente, que eu acho que é muito importante. Né? É fundamental, né, Bruno? É fundamental você entender o pensamento sistêmico. Exatamente. Ele organiza e facilita muito você entender, às vezes, o porquê das coisas, para onde você tem que olhar, né? Que por trás... Alguns detalhes Isso. Aqui, o que alguém viveu aqui, que eu não preciso viver mais. Que por trás de um sintoma, de uma doença, de um comportamento, de um sentimento, de um estado, que às vezes você quer atribuir a você, existe muita coisa por trás disso. E aí, a gente sem ajuda e sem o conhecimento, sem o estudo, a gente não enxerga isso. Não. Né? E a partir do pensamento sistêmico, né, das constelações, mas o pensamento sistêmico, ele amplia, né, para onde você deve olhar, para que você tem que olhar. E aí, primeiro, através disso, eu comecei a enxergar que a dificuldade em ter um relacionamento era só um sintoma. Sim. Né? Ele não era a causa, né? Não. Ele era... O buraco era mais embaixo, como a gente diz, né? E aí eu comecei a buscar e a enxergar, lógico, com esse estudo, com esse direcionamento, que coisas do meu sistema familiar poderiam estar influindo no meu comportamento, nas minhas escolhas, no querer repetir padrões. Isso de forma... E a gente faz isso de forma inconsciente. Exatamente. Né? Até que você, uma vez que você toma conhecimento das coisas, né, e você tem esse direcionamento, você tem esse entendimento,
Você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. As coisas não mudam, nada muda. O que muda é a sua maneira de ver as coisas, de encarar as coisas e de tentar solucionar as coisas. Sabe, Bruno, quando você fala assim, eu fico muito feliz. Eu ouvi recente que a constelação traz tudo que é lá do passado e faz você reviver um monte de coisa. Não, não tem nada disso. Nós somos exemplos vivos, né? De que o pensamento sistêmico, o olhar sistêmico, nos traz uma força incrível. Sim. Porque você toma conhecimento exatamente do quê? O que o João, a Maria, o Pedro, o Paulo e a Francisca passaram, porque ela nos revela tudo isso, né? E que isso não tem como mudar. Foi o que realmente você falou agora. Mas sim, eu posso fazer diferente. Com certeza. E aí, a beleza desse encontro nosso aqui, desse bate-papo, é o saber como o Bruno conseguiu fazer diferente. Vocês percebem? Conta para nós, como você conseguiu fazer diferente depois? Bom, primeiro, tomando consciência, eu comecei a ter que encarar as coisas que eu tinha que encarar realmente, né? Aí você para de fingir, você para de jogar as coisas para debaixo do tapete, você para de fugir daquilo que você deveria enfrentar, né? E aí você começa a encontrar um caminho de solução e as coisas vão ficando mais leves. E aí você vai... Mas você continua jogando a culpa nos outros? Transferindo a culpa para os outros? Eu acho que esse é o essencial de quando você toma consciência do pensamento sistêmico. De que você é o responsável pela sua felicidade, pelas suas escolhas, pelas consequências das suas escolhas, e assim vai. E aí você para de querer achar culpados. Até porque não existe culpado. Olha que beleza, gente! Olha que delícia! Não existe culpado, existe... Aí, ó. Existem escolhas e existem consequências. Sim. O pensamento sistêmico ele é essencial porque você começa a tomar suas próprias escolhas. Sim. Sem estar conectado com alguma... Aquela coisa daquela criança, daquele mimimi, né? Como dizia Hilário, colocando cenouras na nossa frente, achando culpados, apontando o dedo. Apontando o dedo, e é aquela velha história. A gente tem uma ancestralidade a quem a gente deve honrar e respeitar. Isso eu acho que qualquer religião ensina. Né? A gente deve honrar e respeitar pai e mãe, que são os nossos primeiros ancestrais. Sim. E quando você começa a realmente aplicar isso, porque isso é difícil de aplicar. Sim. Porque a gente tem a péssima mania de julgar, de condenar, de criticar, de olhar para pai e mãe e enxergar, em vez de enxergar pai e mãe, que é algo sagrado, você começa a enxergar o comportamento da pessoa, as escolhas que ela faz, e você se acha no direito a maior, né? De querer ser maior que seu pai, que sua mãe. Exatamente. De querer dizer, não, mas ele não pode fazer isso, não, mas ele está errado, ele está certo. Eu acho que o primeiro passo que me libertou, assim, que é essencial, que são um dos pilares, é a questão de separar pai e mãe do comportamento que meu das pai... Das histórias deles, né? E das escolhas deles. Das escolhas. E eu não tenho nada a ver com as escolhas deles. Não. Mas que lindo, né? Fica leve. Gente, é difícil, porque assim, cada um tem sua história, cada um sabe, né? Tem contato, infelizmente, às vezes a gente como criança, a gente tem contato até com informações que a gente nem deveria. Sim, que não nos competem como filho participar. Mas por falta de conhecimento, de entendimento, às vezes a gente toma consciência de
né, de fatos do relacionamento de casal dos nossos pais, por exemplo, que não há necessidade. Que não há necessidade, mas que uma vez que a gente toma, a gente interfere na nossa vida, porque a gente, por amor ao sistema, a gente quer meter o bedelho. Sim. Então, quando eu descobri isso, que foi que eu tive que fazer uma ruptura disso, e que não foi fácil, não é fácil, gente. Não é fácil, mas é necessário. Com certeza. O primeiro sentimento que vem, você fala assim, mas se eu falar isso para o meu pai, ou se eu falar isso para minha mãe, não, eles vão morrer. Eles vão se matar. Eles vão entrar em desespero. Sim. Você ainda resiste, você quer assumir uma responsabilidade que não é sua. Exatamente. E a gente é pequeno, perante pai e mãe, a gente é pequeno. Vamos ser eternamente os pequenos, né? Eternamente pequeno. E aí, quando eu tomei consciência disso, que eu cheguei para o meu pai para fazer um exercício, falei, pai, aconteceu assim, assado até hoje, mas a partir de hoje eu tomei consciência, não vai ser mais assim, eu me coloco no meu lugar de filho. Tá? Olha que lindo, gente. Não quero mais saber dos seus problemas com a mãe, não quero ouvir mais reclamação. Olha que lindo. E é isso. E para minha mãe a mesma coisa. Nossa, foi fantástico isso. Fácil não é. Primeiro, tomar essa decisão não é fácil. Colocar ela em prática não é fácil. E que seus pais aceitem isso, essa mudança, também não foi fácil. Também não é fácil. Tá? Olha que lindo, gente. Há resistência por parte deles também, porque por muitas vezes nós, nessa inversão de ordem, nós somos um pilar dentro da casa e um ponto de referência. Então, se você chega assim e fala, acabou, que não tem mais isso. Dá um desespero no pai e na mãe. Até eles entenderem que os maiores, né, os perfeitos, os grandes são eles, não somos nós. E que eles têm que se entender entre eles, e se eles não se entendem entre eles, não é problema meu, nem da minha irmã, nem de ninguém. Não, exatamente. Então, às vezes eu converso com amigos, né? Tento passar um pouco do pensamento sistêmico. Mas lá em casa, se eu fizer isso, Deus me livre. Então, só que enquanto você não fizer, vai ser difícil. E assim, sozinho não é fácil. Por isso existem terapeutas, por isso existem profissionais que estudam, que são facilitadores, porque sozinho não é fácil mesmo, gente. Não é fácil. E eu sou uma das pessoas que buscou por ajuda, por estudar, e até hoje ainda busco. Com certeza. Porque não é também, fiz isso, acabou, minha vida é perfeita. Não. Eu continuo tendo problema. Eu continuo tendo desafios. Sim. Né? E de vez em quando minha cabeça dá um blum. Aí Deus me livre, por favor. Né? Dá uns Mas todos hoje em dia. Nós, gente. Mas hoje em dia, antes eu caía num buraco, existe até a parábola do buraco. Sim. E eu ficava lá uma eternidade tentando sair do buraco. Aí eu saía do buraco, caía no mesmo buraco de novo. Exatamente. Aí saía um pouco mais rápido. Aí caía no mesmo buraco. Até que chega uma hora que você já não cai naquele buraco. Você enxerga, você observa e fala, você aqui de novo? Aí você desvia e segue. Só que tem outros buracos. Né? A vida é isso. A vida é feita de desafios e das coisas que a gente precisa passar. Então, acho que o principal foi isso. Começa com pai e mãe. Exatamente. Eu falo que a vida, Bruno, não sei se você vai concordar, tem que ser um lindo eletrocardiograma. Ou seja, altos e baixos, né? Coraçãozinho batendo, a vida é assim. Porque se ela for linear, você morreu. Você morreu. Então, não tem mais, não tem o que aprender, não tem o que evoluir, não tem o que crescer. A partir desse momento que você fez essa ruptura, houve esse entendimento interno, o que te levou a novos passos? Porque foi uma caminhada. Sim. Primeiro foi sentir que eu tinha mais força, né, para ganhar o mundo e para fazer minhas escolhas e para não me sentir culpado, para me sentir mais leve e para realmente buscar os meus objetivos, né, e ter mais clareza. Deixa eu só
interromper um pouco. Gente, essa live vai ficar gravada, porque eu tenho inúmeros clientes e tenho uma pessoa fantástica que gostaria realmente de assistir essa live, provavelmente deve estar dando aula agora à noite, porque não está aqui, não se manifestou, ele não se manifestou ainda. E essa primeira fase da nossa live, ela é uma lição exata que você acabou de transmitir de vida exatamente para essa pessoa. Se ela servir para mais, ótimo, mas eu fico com aquela orientação da minha avó. Se nós conseguirmos atingir uma, e eu sei que a gente já conseguiu, entende? Mais do que uma, nós já estamos no lucro. Já é uma grande coisa. Uma contribuição. Então, essa live vai ficar gravada e depois, se você quiser voltar e assistir, porque muitas pessoas dizem assim, mas, nossa, como é tomar pai e mãe? Como é fazer essa liberação? Vocês tiveram uma excelente aula agora. Sinto ter que te cortar, mas eu tinha que esclarecer que essa live vai ficar gravada e a grande aula que a pessoa está tendo agora. Tá bom? Perfeito. Gratidão. Enfim, retomando. E aí eu comecei a retomar antigos objetivos que eu tinha e que eu fazia, sempre fazia um movimento e não tinha força, aí eu voltava para trás. Eu ficava igual um ioiô. Eu ia, não, eu sei o que eu quero, eu vou sair do país. Então, fazendo um parênteses aqui, acho que como a maioria dos brasileiros, né, nós somos um país feito de... É uma miscigenação. Uma miscigenação muito grande. Né? Então, alguns, às vezes, com gerações mais afastadas, outros com gerações mais próximas, mas eu sempre me senti pertencente a essas nações das quais eu fui... Você foi buscar. Então, são bisavós da Síria, bisavó da Espanha, algumas gerações um pouco mais acima de Portugal. Fazendo a minha árvore genealógica, que recomendo todo mundo fazer, eu descobri que eu sou descendente de indígenas aqui do Brasil, nativos aqui do Brasil, de pessoas que foram trazidas da África e foram escravizadas aqui no Brasil, e cada um com uma história incrível, assim, que daria um livro. Então, por essa ligação, eu sempre me senti, primeiro, interesse em saber dessa história, dessa ancestralidade. E eu tinha uma ligação muito grande com a Espanha. Então, a minha vontade era ir para a Espanha, por causa da minha bisavó. O espanhólzinho. E aí, o que acontecia? Até que chegou um ponto que eu realmente fui pela primeira vez. Sim. Com a cara e com a coragem, e fui. Só que aí o que acontece? Quando você não está bem, quando você não está pleno, quando você não está preenchido, principalmente de pai e mãe, quando você deixa, né, pendências para trás, você não tem força, você chega lá, você bate, por mais que você se esforce, na primeira dor de barriga que tem, que você pode usar como desculpa, você pega e volta para trás. Gente, vocês perceberam na palavra que ele usou? Preenchido de pai e mãe. Olha, até emociona, Bruno. Quando não estamos preenchidos de pai e mãe, quando não tomamos pai e mãe, não temos força. Nenhum. A gente continua sendo um bebê que na primeira dor de barriga tem que fisicamente voltar para perto do pai e da mãe para se sentir seguro. Sim. Porque aqui dentro ainda falta algo. Sim, a criança grita, né? A criança grita e qualquer coisinha, qualquer... Não se dá o direito de adultecer, né? Não. E aí, mesmo você sendo um adulto, você tendo uma idade, você achando que você amadureceu, não dá. É mais forte do que você. Então, eu fiz esse movimento, acho que umas 4 ou 5 vezes. Sim. De ir para fora do país, né? Me esforçar, correr atrás, fazer a minha parte. Acho que você fez 3 vezes, não foi? Para a Espanha, que foi Espanha e Itália,
foi em 2005, aí eu regressei para o Brasil. Depois, em 2008, eu fui de novo, regressei para o Brasil. Em 2009, eu fui de novo e regressei para o Brasil. Aí eu fiquei uma temporada no Brasil. Depois, em 2016, eu fui para a Inglaterra. Foi. E fiquei uns 5 meses na Inglaterra. E saí daqui falando, agora eu vou para nunca mais voltar. E aí, 5 meses depois, eu voltei. Mas sempre tinha uma desculpa. Sim! Eu passei no concurso, não sei o quê, então eu tenho que voltar para assumir. Então vim, fiquei aqui. E sempre aquela vontade de resgatar a nacionalidade da Espanha, da Europa, né, para ter essa liberdade geográfica. Exatamente. Sempre a frustração de ter voltado e não ter conseguido atingir o objetivo. Até que em 2019 eu mais uma vez tomei a decisão que eu ia. Gente, em 2019 ele tinha passado num concurso público na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Não, 16. 16? Foi quando eu voltei da Inglaterra. Tá. Foi quando você deixou o ensino público. Sim. Que era concursado, vejam bem, que foi embora. Primeiro, eu deixei o ensino público concursado para aceitar um desafio maior, que era a questão de trabalhar com os cães-guia. Sim. Sim. Que foi algo que me despertou, me chamou a atenção, e eu coloquei numa balança, e eu falei, um serviço público concursado é bom? Mas não vai me levar além. Né? É estabilidade e tal, ok, é perfeito, para muita gente é muito bom. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado, tá tudo certo. Mas eu sempre fui alguém movido por desafios. Sim. Eu sempre quero algo mais. Então eu deixei o serviço concursado depois de um ano. Foi uma experiência muito bonita. Sou muito grato por ter tido a oportunidade de dar aula para as crianças de educação física. Mas eu queria mais. Então surgiu essa oportunidade, eu entrei, né? As coisas não saíram como eu esperava, como eu gostaria. Eu queria, mesmo dentro desse mundo do cão-guia, eu queria mais. Aí eu fui para Camboriú, fiquei 9 meses lá estudando, mas não era o suficiente, eu queria mais. E aí eu lembrei que na Espanha tinha uma escola de cão-guia, que é uma das maiores do mundo. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque daí eu coloquei na minha cabeça. Falei, não, agora eu vou de novo e eu vou atrás do objetivo, que é a nacionalidade. Custe o que custar, dure o tempo que durar, demore o tempo que demorar. E ainda vou atrás de me aperfeiçoar ainda mais nesse mundo do cão-guia, numa das maiores escolas do mundo. Gente, vocês estão percebendo que essa história do Bruno, a partir do momento que ele realmente tomou pai e mãe, você me corrige fazendo favor, tá? Claro. A partir do momento que ele tomou pai e mãe, a partir do momento que ele entendeu que o autoconhecimento era importantíssimo para você, entendeu o que é o movimento sistêmico, né? Para você poder caminhar. Os campos se abriram. Eu brinco sempre que essa área da constelação, tem hora que depois que você faz uma constelação, parece que ela te leva assim para alguns movimentos, né? Que foge da mente lógica. Sim. Vai só para onde? Para o coração. É aquilo que eu brinco. Sai do cabeção e vai para o coração. É aí que as coisas ficam bonitas. Sim, ficam bonitas. Vocês já vão entender um outro lado. Segue a linha de raciocínio aí. Ficam bonitas, ficam mais leves, parece que as coisas começam a dar mais certo. Você começa a enxergar o propósito por trás das coisas, que eu acho que é muito importante.
do não fazer por fazer, eu vou fazer porque eu quero, por teimosia. Você começa a enxergar que por trás de tudo existe um propósito. E às vezes, né, em momentos de reflexão, eu começo a enxergar que o eu querer uma nacionalidade, o eu querer me aperfeiçoar, e eu fazer esse movimento de ir para a Espanha novamente, por trás disso existia um grande propósito muito maior que, sem querer, eu estava fazendo. Que é todo um resgate da minha ancestralidade. Sim. Olha que colocação bonita. Você consegue ler aí, Bruno, fazendo favor? Ali, da Sandra Maria da Silva. Estou amando, uma grande contribuição para mim. Gratidão. Bom, eu fico feliz em compartilhar a minha história. E aí, como que foi na Espanha dessa última vez? Então, aí eu acho que é o ponto a ser compartilhado, que é o que vai talvez demonstrar para as pessoas que elas precisam realmente, às vezes, fazer escolhas diferentes. E escolhas sábias. Sim. Apesar das dificuldades. Como eu comentei, 4 movimentos de ir para fora do Brasil, e na primeira dor de barriga, que a gente chama, eu corria, eu voltava para o Brasil. Final de 2019, tomo a decisão de ir para a Espanha, já mais velho. Mais experiente. Mais experiente, mas mais velho de idade também, porque a primeira vez que eu fui, eu tinha 23 anos. E quando eu fui agora em 2020, eu já tinha 30 e quase 40. Então, não é a mesma coisa. Você ganha pelo lado da experiência e tal, mas você já não tem aquela jovialidade, aquela coisa para aguentar extremos, né? Sim. A gente já está numa fase, numa idade que você quer algo mais confortável. Mais light. Mais light. O corpo também já não é o mesmo. Enfim. Mas eu falei, não, eu vou. E o pessoal, não, você é louco, você vai recomeçar tudo do zero, tudo de novo. Eu falei, vou. Sem documento, que na época eu não tinha documento. Sem lenço, sem documento. Sem lenço, sem documento. De coração, não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Não, de coração, eu não aconselho. Falar, você recomenda, você acha que é uma experiência válida? Eu não aconselho, tá? Porque é difícil. A não ser que você ache que é o seu propósito e você queira arriscar, mas esteja preparado para um grande desafio. Porque as pessoas veem foto no Instagram, no Facebook, acham que a Europa e Estados Unidos é tudo lindo e maravilhoso, mas tem coisas que não se postam no Instagram. Não. Então eu fui, a minha meta era que eu iria demorar de 5 a 7 anos para conseguir a nacionalidade, passando por períodos bem, bem difíceis, porque eu já tinha estado lá e sabia, e tenho amigos lá que estavam me dando um feedback de como estava a situação naquele momento, 2020. E eu aceitei o desafio e falei, não, mesmo assim eu vou. E fui. E chego lá, em fevereiro, eu cheguei lá dia 3 de fevereiro, pode ser? Enfim, não vou lembrar a data certa, acho que 3 de fevereiro de 2020. Com todo o gás, com toda a ilusão, com todos os planos. Não, agora vai, porque com uma reservinha de dinheiro, né, para poder até conseguir algum trabalho. Todo feliz, revendo os amigos. E exatamente não, mas aproximadamente um mês depois, vem a pandemia. Bom, ela já estava começando a borbulhar em final de 2019, em janeiro de 2020, em fevereiro também. Só que chegou março, no dia 16 de março de 2020, eu lembro até hoje. Fechou-se tudo. O governo espanhol decretou confinamento. Ninguém sai de casa. E aí? E aí falaram, olha, durante
um período, acho que era de 15 a 20 dias, os aeroportos ainda estariam funcionando. E depois fecharia-se os aeroportos. E aí? E a cabeça? Volta embora, você vai ficar fazendo o que aqui? Numa pandemia, com dinheiro limitado, sem poder trabalhar, e a hora que acabar seu dinheiro, o que você vai fazer? Sim. Lá no Brasil, pelo menos, você tem lá a casa dos seus pais, você tem onde morar, você não vai passar fome, você tem toda a sua família, você tem seus tios, você tem seus primos. Você percebe? No Brasil, você planta um pé de banana no quintal, você come banana. Planta um pé de couve, dá. Um pé de couve, um pé de mandioca, fome você não vai passar. E aí a cabeça borbulhando. E aí eu peguei e falei assim, não. O mais sensato, né, num momento de sobrevivência, seria isso. Eu aproveitar esses 20 dias que o aeroporto vai estar, usar essa reservinha que eu tenho, comprar uma passagem, custe o que custar e vou embora. E depois que passar a pandemia, eu volto. Aí eu parei e falei, não, peraí. Deixa eu pensar que tem alguma coisa, tem algum ensinamento por trás disso aqui. E tem alguma coisa que eu preciso olhar, porque eu estou repetindo padrões outra vez. Exatamente. E se eu fizer a escolha de ir embora, eu vou estar fazendo a mesma escolha que eu fiz das outras vezes. Exatamente. Aí vinha, não, mas agora é uma pandemia. Agora não é uma crise econômica de 2008. Ah, não é porque você passou no concurso. É uma pandemia, vai todo mundo morrer. E aí? E aí eu falei assim, não. Agora está na hora de você mostrar que você adulteceu. Você adulteceu, que você virou homem. Escolhas iguais geram resultados iguais. É meio clichê, mas é uma realidade. Sim. Escolhas diferentes geram resultados diferentes. Com certeza. E aí, com a maior coragem do mundo, eu falei, eu vou ficar aqui. Maravilha. Sem saber o dia de amanhã. Eu estou vivo hoje, com saúde? Sem problema. É o que eu tenho. E aí que eu entendi, que eu falei, nossa, cara, eu acho que agora realmente... Eu cresci. É como dizem, né? Eu atravessei a ponte e botei fogo na ponte. Exatamente. E agora não dá para voltar mais. Agora é daqui para frente. Que beleza. Então, a lição que fica é essa. Mesmo nos momentos de dificuldade, onde tudo parece que não tem solução, que a dificuldade vai ser maior, o conselho que eu dou, se é que eu posso dar um conselho para alguém, é pare, respire fundo e reflita. Você está repetindo as mesmas escolhas? Você quer um resultado diferente na sua vida? Você confia e acredita no seu potencial? E principalmente você acredita em Deus, no universo? Denomine como quiser. Denomine como quiser, na mãe natureza, no além. Você confia que existe algo maior que está olhando por nós? Confia e vai. Exatamente. Porque as coisas, você dá o primeiro passo, o segundo passo se mostra, e aí você dá o segundo, o terceiro se mostra, e onde parece um beco sem saída, uma porta se abre, uma janela se abre, e você vai um dia de cada vez, e você vai avançando, e você vai ganhando mais confiança, e a coisa vai acontecendo. Porque senão você vai ficar naquele eterno looping de dou um passo para frente, dou um passo para trás, dou um passo para frente, dou um passo para trás. E a sua vida não flui. Não. E você não evolui. Tá. Bruno, conta para nós. Você foi para a Espanha. O que você foi trabalhar lá? A ideia... Tinham várias ideias, na verdade.
Eu tinha amigos que estavam muito bem na época, trabalhando no mundo do futebol, que falaram que talvez poderiam encontrar uma possibilidade de me colocar. Existia a história do cão-guia, mas que para eu entrar na escola, primeiro eu teria que resolver a minha situação de documento, né? Mas, com a pandemia, e depois que esgotou a minha reserva, e graças a Deus a minha reserva se esgotou 5, 6 meses depois, quando o governo começou a liberar um pouco mais para que as pessoas saíssem de casa. Então, ó, tudo milimétrico e assim, confiando, não vai ter uma solução. Alguma solução vai aparecer. E aí eu tive que resgatar uma profissão que eu já tinha exercido lá na Espanha mesmo, que é de salva-vidas em piscina, que está ligado à minha formação, que é educação física. E aí eu procurei uma empresa que eu tinha trabalhado lá em 2006 e conversei com a mulher, que era dona da empresa, gerente da empresa, expliquei a situação para ela. Ela, sensibilizada, e lembrou de mim. Ela falou, eu lembro de você trabalhou muito bem. E ela falou, não, então eu vou te dar uma oportunidade de você trabalhar no verão. Só para quem não sabe, o verão da Espanha são 3 meses, um calor bem forte. E as piscinas de condomínio, que tem mais de 40 casas, elas são obrigadas a contratar um salva-vidas para ficar todo o verão lá, cuidando da piscina. E aí eu trabalhava 3 meses na piscina, trabalhei 3 meses na piscina, e com esse dinheiro que eu ganhei durante os 3 meses, eu sobrevivi 9 meses. Porque acabou o verão, eu estava sem trabalho. Sim. E aí eu tive que esperar até o verão. Era só neve. Só neve. E aí eu tive que fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali, um bico e tal, mas tive que esperar até o verão do ano seguinte para pegar a piscina novamente e seguir, ganhar o dinheiro para me jogar mais 9 meses para frente. Porque eu tinha uma meta. E para alcançar essa meta, eu tinha que ficar o tempo lá. E qual era essa meta? Essa meta era... Porque no governo espanhol, depois de 3 anos que você está lá, mesmo que irregular, passado 3 anos, você tem o direito de se regularizar. Certo. É como um prêmio de consolação, sabe? Você foi guerreiro, você ficou 3 anos aqui, agora a gente vai te dar uma oportunidade. Você consegue um contrato de trabalho e você se regulariza. Só que nesse meio tempo, por eu fazer a minha árvore genealógica, e aí é onde eu falo que é onde a gente faz o link com a ancestralidade. É isso que eu queria. onde eu, de certa forma, por um gosto pessoal, não era nem que eu fazia com alguma intenção, porque eu gosto mesmo. Sim. Né? E, de certa forma, estava honrando eles. Opa, e como? Então, desde 2015, eu acho que eu fazia a minha árvore genealógica. Né? E aí, numa dessas, eu faço a árvore online, né? É num site que é aberto ao público, as pessoas podem, ele é colaborativo. Sim. Então, as pessoas têm acesso a todas as informações. E se a gente tem algum ancestral em comum já falecido, ele fica na mesma árvore. Então, se eu mexo, você se beneficia. Você se beneficia e do seu login e senha você vê que eu mexi. Certo. E eu falo, teve um anjo de Deus que a gente fala, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Na minha árvore, e acho que na árvore de todo mundo, existe essa coisa, né? Da pessoa colocar o mesmo nome no filho, no neto. E na minha árvore tinha uma pessoa que se chamava Miguel, e o sobrenome, e ele tinha um neto com o mesmo nome e sobrenome. E a gente tinha uma foto desse neto que eu tinha conseguido e coloquei no perfil dele. Uma pessoa que compartilhava a mesma árvore genealógica que eu, ou seja, uma prima distante, ela pegou essa foto e colocou no perfil dela. Dela, mas colocou, em vez do... Ela pegou a foto do neto e colocou como se fosse sendo o avô. E aí chegou a notificação para mim, eu fiquei muito bravo.
Eu falei, mas que absurdo, a pessoa não presta atenção, a pessoa não vê. Comecei a xingar a pessoa dentro de mim, né? Eu falei, mas aí eu vou entrar em contato com essa pessoa. A pessoa é muito distraída, como é que ela pega a foto da pessoa e ela não vê que a pessoa de 1800 e pouco, nem foto tinha naquela época? Esbravejei, respirei fundo, falei, não, mas não vou externar a minha braveza. Aí, educadamente, eu entrei em contato com a pessoa, falei, oi, tudo bem? Você pegou uma fotinho lá do Miguel, mas aquele Miguel é o neto, não é o avô. Daí ela falou, ai, me desculpa, eu não tinha percebido. Falei, então estou avisando você que eu vou apagar de lá para ficar a informação correta, né? Daí ela falou, tá bom, tudo bem, sem problema. Ela falou, você está fazendo a árvore para conseguir a cidadania portuguesa? Eu falei, não, eu faço porque eu gosto, né? Daí ela falou, porque eu tô. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas me explica melhor isso aí. Ela falou, é justamente passando por esse ramo da árvore aqui que chega nos judeus que foram perseguidos na época da Inquisição em Portugal, foram expulsos de Portugal, vieram para o Brasil, se tornaram cristãos novos, deixaram de praticar o judaísmo, pelo menos publicamente, por causa da perseguição. Por causa da perseguição, e as gerações posteriores acabaram adotando o cristianismo, né, o catolicismo, e se você provar que você descende de um desses judeus, você tem direito. Você tá... Primeiro, deu um gelo na minha barriga. Que eu falei, isso aqui vai encurtar meu caminho. Em vez de 5 a 7 anos, em um ano eu consigo. Eu falei, mas você tem certeza, moça? Ela falou, tenho, tá aqui o telefone da minha genealogista, ela que fez, me cobrou não sei quantos R$1.000 para fazer, ela lá não sei da onde. Entre em contato com ela. É aí a hora que você também você não pode se empolgar demais, porque às vezes sai caro. Na empolgação, se a mulher falasse, eu te cobro R$100.000, era capaz de eu pegar um empréstimo do banco e pagar. Tem que ir tudo pausadamente. Porque eu entrei numa euforia, eu falei, meu Deus. Aí eu peguei e falei, não. Aí entrei em contato com ela, ela falou assim, olha, eu estou ocupada. Amanhã eu te respondo. Que bênção, né? Que bênção. Muita gente ia ficar bravo. Ia falar, não me atende, porque não sabe. Estou com o caso, não sabe da minha pressa, não sabe da minha angústia, não sabe que mil histórias. Não sabe que eu estou aqui sofrendo por não ter esse documento e agora quer deixar para amanhã, não vou nem dormir essa noite. Sim. Eu falei, eu posso até não dormir essa noite, mas eu não vou dormir por uma boa causa. Pesquisando tudo isso. Como é que eu tenho que fazer? Porque se ela é genealogista e faz, eu não sou genealogista, pelo menos não me considerava um genealogista na época, mas eu comecei a pensar, eu falei, mas se eu mexo em tudo isso, eu vou entrar. E hoje com o Google, tem muita informação. Eu falei, eu vou atrás de informação. Eu passei a noite, a madrugada, estudando e pesquisando como fazia, o que eu tinha que fazer, qual era o processo, qual era o procedimento, o que eu tinha que pagar, para quem que eu tinha que mandar. E no dia seguinte, eu já estava... Com tudo pronto. Com tudo pronto para começar. Certo. Com todas as informações que eu precisava para começar. E em 21 dias, se eu não me engano, eu fiz um relatório genealógico de mais de 15 gerações, foi entre 15 e 16 gerações, provando geração por geração, com prova documental, seja certidão de nascimento, certidão de batismo, certidão de casamento, registros bibliográficos, que eu era descendente de um judeu sefardita. Gente, é por esse motivo, eu acho assim fantástico. Eu adoro estudar essas coisas, adoro ouvir esses relatos, que eu provo por A mais B, que aquela árvore genealógica de 4.096 pessoas não é só isso. Certeza não. Porque eu tive a oportunidade, Miriam, de conhecer pelo menos de um ramo da minha árvore
histórias incríveis. Sim. Porque você começa a ler uma certidão de casamento, aí você vê que os seus ancestrais, primo casou com a prima, e aí teve que ter uma autorização do padre dizendo da consanguinidade, e aí você vai lendo, aí você vai entendendo o porquê das coisas. Aí você vê que eu descobri que as nem... dores e os sofrimentos, as alegrias, as felicidades, as tristezas de toda essa ancestralidade. Tudo, tudo. E aí você começa a valorizar e agradecer e a honrar, e você fala assim, nossa, se eles passaram por tudo isso e aguentaram tudo isso, do que eu estou reclamando? Sim. Do que eu estou reclamando? Essa vida confortável que a gente tem hoje, lógico, uns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos. Mas falava, gente do céu, eles passaram por tudo isso. Para que a gente pudesse estar aqui agora. Então eu sou muito grato porque eu tive a oportunidade de subir geração por geração, descobrir um monte de coisa. Aí, por mais que você tenha o objetivo, que é provar as gerações, você acaba tendo contato, você acaba tendo que ler outros documentos para entender o contexto. Sim. Aí você acha lá filhos natimortos, que de certa forma acabam sendo esquecidos, né? Não digo nem de certa forma excluídos, mas esquecidos. Sim, não se fala mais. Não se fala mais. Não se toca mais nesse assunto. Pessoas que casaram, ancestrais que se casaram mais de uma vez. Ou seja, olha, ele se casou com uma pessoa, ele ficou viúvo ou se separou, e aí depois que ele se casou com a minha tataravó, pentavó, enfim. Então, honrar que uma família teve que encerrar o ciclo para que outra família tivesse o seu lugar. Tivesse oportunidade. Então, olhar para essa família também e agradecer. E, assim, coisas incríveis. E até chegar... a partir daí, o que resultou? Toda essa pesquisa, essa noite sem dormir, toda essa braveza inicial e depois uma noite sem dormir, 21 dias de um relatório. O que resultou aí? Resultou, eu tive que enviar esse relatório para a comunidade israelita de Lisboa, que era o órgão responsável por analisar esse relatório e dar credibilidade para ele, analisar prova por prova e falar, não, a gente emite um certificado de que você realmente conseguiu provar. Certo. Isso demorou 6 meses. E os coitados tinham que aguentar a ligação minha toda semana. Sim. Porque a ansiedade era tanta, a necessidade era tanta, que tudo bem, a gente tem que esperar, mas eu como sempre fui de, deixa eu ver se eu posso conseguir acelerar um negócio, né? Vamos mentalizar, vamos... Então, 6 meses depois eu recebi esse certificado, e aí, em posse desse certificado, eu fiz a solicitação ao governo português, apelando para aquela lei que na época estava em vigor, dizendo, olha, aqui minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento da minha mãe, e aqui está o relatório genealógico dizendo que eu tenho direito. E mandei para eles. Aí, prazo, poderia demorar até 2 anos para sair. 6 meses mais 2 anos, são 2 anos e 6 meses. Perto dos 5 a 7 que eu estava esperando, já é lucro. Sim. Eu falei, mas deve ter alguma coisa que eu possa fazer a mais. Sim. E aí fui consultar, na época existia a possibilidade de você pedir uma urgência para o conservador que iria analisar o seu processo. Deveria estar justificada com alguma coisa. Questão de trabalho, estudos ou doença, enfim. E aí eu fui, conversei com uma advogada, ela falou, assim que sair o seu certificado, você entra em contato comigo que eu te oriento, né, como é que faz e tal. Aí eu pensei, não, eu acho que dá para economizar também, né? Sim. E aí tentei fazer por conta, baseado nos relatos que tem na internet. Sim. Mandei, com toda a certeza do mundo, não vai ser aceito a minha urgência. Alguns dias depois, não foi aceita a sua urgência. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, por que fui fazer isso? Liguei para a advogada.
Ela falou, você é burro! Mas me xingou, assim, com força. Sem nem me conhecer. Sei. E eu, frágil, desesperado, falei, doutora, mas me ajuda. Foi querer economizar, né? Foi querer economizar, agora se deu mal, agora lembra de mim. E começou a me xingar. E eu, doutora, mas existe uma solução? Ela não tem solução. Já negaram. Como é que vamos fazer? Eu falei, doutora, mas minha situação é essa e tal, e tal. Ela falou assim, olha, eu não sei o que você fez, mas Deus está tocando no meu coração de que é para eu ajudar você. Mas quanto a senhora vai cobrar? Ela, para de falar em dinheiro. Deixa eu ajudar primeiro. Vamos ver se dá para reverter isso. Ela falou que eu acho que é impossível. Sinto muito te dizer, mas você fez uma burrada e é quase impossível de reverter. Eu não vou nem falar em dinheiro. Se der certo, eu cobro alguma coisa de você, mas ó, já falo para você que mínima chance de dar. Eu também tenho esperança. Vamos lá, vamos. Aí ela preparou a carta do jeito que tinha que ser. Eu preparei um contrato lá, um pré-contrato de trabalho, como deveria ser. Tava meio parecido com o que eu fiz, mas o dela tava mais profissional. E aí mandamos, sem esperança nenhuma. E passado alguns dias, não me retornaram, mas existia uma plataforma na internet que você conseguia acompanhar a evolução do processo, né? Que eram 7 bolinhas, né? Então, cada bolinha que ficava verde é porque uma fase passou. E aí eu acompanhando algumas semanas depois, a bolinha 2 ficou verde. Eu falei, mas às vezes é normal, né? Eu liguei para ela. Falei, doutora, quanto tempo leva para passar da bolinha 1 para 2? Ela falou, ixi, vai levar meses, se não levar ano. Eu falei, passou para 2. Ela ficou muda no telefone, desligou. Aí passou uns 10 minutos, ela me ligou de novo. Ela falou, você tá falando sério ou você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. Tá na bolinha 2. Ela falou, eu vou tentar entrar em contato com eles para ver se isso está certo. Se tiver certo, é porque o seu processo andou. E se andou, você pode acender vela, rezar, agradecer. E ela falou, e eu vou ter que ir lá na igreja de Fátima pagar a promessa que eu fiz, porque você é muito rabudo. Eu falei, não é Deus, doutor. Deus é mais. Eu falei, a senhora é muito boa também, a senhora é competente, a senhora é fera. A senhora vai ganhar muitos clientes com isso. E aí foi isso mesmo. Eles não me comunicaram, mas aí ela entrou em contato com a conservatória e a moça da conservatória falou assim, não, o pedido de urgência foi deferido. E aí, 3 meses depois, meu processo foi concluído e eu me tornei cidadão português e pude viver uma vida na Europa um pouco mais tranquila. E vocês percebem uma coisa que é importante. Logo no início dessa live, o Bruno citou a questão de você tomar a sua posição de filho, fazer essa ruptura, tomar pai e mãe, entender o movimento sistêmico, e você saiu daqui com o objetivo específico de era a nacionalidade espanhola, voltada para quem? Para o ramo pai. O paterno. Nunca você tinha pensado na hipótese de que seria o ramo materno que iria te dar a oportunidade de ter uma vida mais tranquila dentro da Europa. Quando Betty Harry diz, o nosso pai nos manda para o mundo, a nossa mãe nos nutre. A ruptura é necessária. A nossa posição de filhos, entender e compreender que somos os pequenos nessa história. Como bem ele diz, cria força. O que essa mãe fez mais uma vez? Nutriu, né?
E olha para você ver como é engraçado. Foi o lado mais difícil dessa ruptura, fala a verdade. Sim, com certeza. Com certeza. E na minha cabeça sempre era o contrário. Que eu achava que a questão mais difícil estava com o pai, com o lado paterno, com a minha relação com o meu pai. Não acredite em mim. Peguem o livro Ordens de Ajuda, do Bert Hellinger. Não acredite em mim. Vão pesquisar. Ele diz claramente, quando você imagina que o desafio está com a mãe, o desafio está com o pai. Quando você imagina que o desafio está com o pai, o desafio está com a mãe. Tá com a mãe. Isso é um grande ensinamento de Bert Hellinger. E foi exatamente isso que aconteceu. Na prática. Não é no livro só. Na prática. Não é só teoria. E para você ver como é engraçado. Essa mesma lei que estava valendo em Portugal, por um período ela também valeu na Espanha. Uhum. E na época, as assessorias da época e tal, falavam muito na questão do sobrenome. Uhum. Se você tem sobrenome tal, pode ser que você descenda de um judeu. Uhum. Eu fui pesquisar a minha bisavó por parte do meu pai, que era da Espanha. E o sobrenome dela não era e tal, e daí depois eu fui pesquisar e concluí que eles eram católicos, que não tinha nada a ver com judeus, pelo menos até a geração que eu cheguei. Mas esqueceu que eles tiveram que adaptar-se aqui? Não, eu fui pro lado paterno. E aí, fechou o cerco, e eu falei, não tenho direito. Porque na minha cabeça eu falava assim, não, pro lado de mãe não vou nem pesquisar, porque eu já perguntei e já até estudei, já até subi árvore, e são muitas gerações de pessoas que nasceram no Brasil. Sim. Mas eu esqueci que até essas muitas gerações que nasceram no Brasil, em algum momento se conectam com Portugal. Sim. Porque nós somos colonizados por portugueses. Sim. Ou seja, meio, se eu tivesse tido a humildade de olhar para esse lado, eu já teria essa nacionalidade. Desde que a lei surgiu lá em... Como é que foi? 2000? Não existe acaso. Uma das grandes ensinamentos do Rupert Sheldrake, em 2019, para todos nós, foi exatamente essa, Bruna. Isso eu vou levar para o resto da minha vida. Não existe acaso. Se existir um acaso, o caos está instalado no mundo. Se você tivesse olhado para esse lado que você falou e teria economizado, o quanto você perderia de aprendizado. Com certeza. Indo para um outro lado, muito mais interessante também, ou interessante, quanto você aprendeu para fazer uma árvore genealógica. Hoje você se considera um genealogista? Me considero um genealogista. Quantas pessoas você já contribuiu e está contribuindo e com a possibilidade de contribuir ainda mais, com todo esse conhecimento, esse estudo, essa experiência que você teve? Eu não tenho aqui números exatos, Meire, até uma boa coisa para eu fazer, eu contabilizar isso, mas eu acredito que são mais de 200 pessoas até o momento. Direta ou indiretamente. Tá. Em processo de nacionalidade. Quantas vidas você já contribuiu com todo esse estudo que você teve? Não sei te dizer. Você contabilizou mais ou menos, vamos lá, fechar um número, 150 pessoas. Tá? Ou melhor, vamos ao redondo, 200 pessoas. Você contribuiu com 200 pessoas para a nacionalidade, certo? Sim. Atrás dessas 200 pessoas, quantas pessoas mais foram resgatadas, incluídas, pertencendo, fazendo parte desse sistema?
Uma infinidade de pessoas. Milhares, centenas, milhares. Quantas pessoas, Bruno, de outras dimensões, outros lados, hoje te agradecem, porque estão dentro do coração de cada uma dessas 200 pessoas. Não consigo nem mensurar. Meus amores, vocês percebem a profundidade dessa live hoje, não é? A grandiosidade desse momento e a grandiosidade desse trabalho feito, iniciado a nível de formiguinha mesmo pelo Bruno, quando ele tinha um objetivo, conversando antes, ele disse, na realidade, a nacionalidade era a cenoura. Eu falei, não, era a ameixa, né? A cereja. A cereja do bolo, o moranguinho do bolo. E quanto isso reverberou e quanto isso produziu. Hoje você está tendo que voltar rapidamente para a Espanha. Você ia ficar aqui até quando? Ia ficar até dia 12 de dezembro. Você retorna quando? Agora domingo 24, né? Uhum. E por que você retorna para lá? Eu retorno porque eu tinha programado as férias para um mês, porque desde que eu entrei na escola, onde eu estou trabalhando, que era uma das metas, né? Que escola é essa? Chama Fundación 11 do Cão Guia, vai traduzindo. A Fundação 11. 11 é uma fundação que foi criada pós-guerra para ajudar as pessoas que tinham ficado cegas por conta da guerra, da Segunda Guerra. Gente, logo no início da live, o que ele disse para nós? Por que você pediu demissão do serviço público? Porque não me levaria a algo mais. Né? E você foi procurar o quê? Não foi procurar de Max, que era o cão guia? Sim, na verdade eu fui convidado por eles, né? Pronto. E hoje você está retornando para lá para quê? Para seguir esse propósito de trabalhar com o cão guia. Quantas vezes você ficou bravo porque não conseguiu entrar nessa escola que você tanto almejava? Conta para mim. Bastante. Bastante vezes. Gente, por que eu estou procurando fazer junto com o Bruno, construindo este caminho, Bruno, né? Para que nós levemos para todos esses nossos amigos maravilhosos que estão aqui, ou os outros tantos que não se manifestam, estão ouvindo com certeza, porque a gente tem assim milhares que ouvem, mas eles não, o dedinho, é difícil de dar uma curtidinha lá, o comentário, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo, né? Mas essa construção toda do que nos leva a honrar pai e mãe. Sim. Hoje você retorna, tem que retornar rapidamente, né? E foi uma felicidade muito grande de eu conseguir te pegar. Se eu ligo um pouquinho, um dia depois, provavelmente a gente não teria essa live hoje, né? Você retorna para a Espanha, para este concurso, realmente, para esta vaga dentro da escola, que você saiu daqui com o objetivo de estar lá dentro. Quantos anos você está lá? Eu estou lá agora em novembro, fez 3 anos que eu estou. Tá. Se não é uma pessoa, por isso que é importante você ter foco, determinação. Eu costumo citar sempre, Bruno, a gente ficou muito familiarizado com ele, como foi as orientações do Tony Ramos. Quando você coloca o seu foco, seus objetivos, ali está a sua força, ali está toda a sua determinação. Sem ter feito essa ruptura, sem ter tomado pai e mãe, honrado toda essa ancestralidade, ter a perseverança nesses 3 anos,
encaminhando, quantas vezes foi, voltou, que não são só 3 anos, é muito mais, né? Se nós contabilizarmos, você está chegando na sua meta exata, no seu ponto, Sim. que realmente você quer. Então, outras pessoas que saem daqui, brigado com pai e mãe, julgando Deus e todo mundo, olha a força que tem. Hoje você é um professor de educação física, um grande treinador de cão-guia, um genealogista, alguém que tem um campo de infinitas possibilidades, né? E com leveza. Sim. E não é peso, né? Você ficou 2 semanas aqui, retorna para lá, mas fala tudo com tranquilidade, com leveza, sem braveza, sem irritar, só na gratidão. Sem questionar. Sem questionar. É o principal. Né? Mas por quê? Mas por que comigo? Por que justo nas minhas férias? Porque tinha que ser. Sim, sim. Olha a grandiosidade. Então, o fundamental dessa nossa live, já passou de 1 hora, né? Eles estão dando uma chance para nós aí. Não derrubou ainda? Não, a plataforma não derrubou, aí a Ana está aqui. Hoje ela já não fica mais desesperada. Você percebe que ela está na mesma corzinha, tranquila, dando risada, só avisou. Né? Mas o objetivo realmente, Bruno, dessa live era transmitir a todas as pessoas essa sua experiência de vida, essa história de vida, essa grandiosidade que você tem. E, além de tudo, aquele que realmente sentir no seu coração que quer ter uma nacionalidade diferente, está aqui. Um grande amigo, né? Uma pessoa que conhece, que sabe, esforçado, estudioso, né? E, além de tudo, estudioso da parte sistêmica. Né? O que traz ainda um engrandecimento muito maior e uma congruência maior. Eu acho que nós conseguimos, Bruno, você conseguiu transmitir dentro dessa live muito mais daquilo que eu tinha como objetivo. Muito feliz e honrado de poder contribuir. Uma gratidão imensa. E, infelizmente, né, nós vamos ter que encerrar a nossa live, porque já passou de 1 hora. As nossas plataformas aqui não são pagas, são gratuitas. Então, provavelmente, ela deve, alguns minutos, fazer um encerramento por conta própria, né? E antes que ela faça isso, nós vamos nos despedindo com imensa gratidão. Bruno, você sabe o amor, o carinho que eu tenho por você, o respeito que eu tenho por você, pela sua família toda. A Mara nem se fala, né? Eu já não posso falar muito, porque eu sou meio manteiga derretida. Ao mesmo tempo que é muito brava, mas é muito coração, né? Coração mole. Coração mole. Então, é a minha gratidão imensa a todas as pessoas que nos seguiram aqui, as outras que vão também assistir essa live, ao pessoal do Facebook, do Instagram. Bruno, eternamente grata. Gratidão a você pelo convite e a todos pela audiência, e espero ter contribuído. Com certeza, contribuímos. Assim como só essa conversa já contribuiu muito comigo também. Ele é muito importante essa troca, por isso que eu falo. Esses podcasts a gente deveria fazer mais vezes, quando vier. Faz o que você fez dessa vez. Quando ele ia sair de lá, ele passou uma mensagem. Meire, dia tal, a partir do dia tal, vou estar no Brasil. Mas como eu estava numa correria danada, né? Aí eu falei, não, tem que ligar para o Bruno, tem que alinhar isso, vamos ver. E graças a bom Deus, o nosso sininho aí, né? Tudo flui. Então, tá ótimo. Gente, beijo no coração de cada um. Um lindo final de semana. Gratidão imensa, Bruno. Um beijão. Gratidão. Deus te ilumine e abençoe. Mara, que está aí. A Alcina, que está lá de Portugal.
pessoal todo, essa grande amiga, companheira. Então, todos vocês que estão aqui, não vou citar mais nomes, porque são várias pessoas, inúmeras pessoas, minha gratidão imensa. Beijo, gente. Um ótimo final de semana para todos vocês.